Amém, amados, graça e paz, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, apesar do frio. Ou só eu que estou com frio? Acho que não, né? Vamos abrir as nossas Bíblias. Lucas capítulo 12, nós vamos ler do 16 até o 21. Lucas 12, 16 a 21. A palavra do Senhor diz assim: Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenado para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Feche seus olhos. Paizinho, fala conosco. Nessa hora nós pedimos que o Teu Espírito venha nos ministrar, que o Senhor possa preparar as nossas mentes, os nossos corações para essa palavra, que o Senhor possa trabalhar em nós, para que nós possamos compreendê-la, para que nós possamos vivê-la, para que nós possamos nos enquadrar nos Teus princípios. Nós oramos pedindo que o Senhor nos ajude, que nós possamos estar atentos e que possamos receber do Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Alguma vez você parou para pensar sobre a sua vida e você imaginou como seria se você tivesse dinheiro suficiente para comprar aquilo que você quisesse, para fazer aquilo que você desejasse, a qualquer momento, em qualquer hora, sem perguntar preço, sem se preocupar com nada? Você já parou para imaginar como seria a sua vida? Muitas vezes nós desejamos coisas, outras vezes nós sonhamos com coisas. Nós sonhamos com situações em que nós não precisamos nos preocupar. Às vezes nós olhamos as pessoas famosas, às vezes nós olhamos as pessoas que nós achamos e consideramos pessoas abastadas, e muitas vezes passa na nossa mente aquele desejo de ser como elas. Eu acredito que todos nós aqui já pensamos a respeito disso. Sair e simplesmente gastar sem se preocupar. Eu quero aquilo, eu vou e compro. Eu quero viajar, eu vou e viajo. Eu quero fazer, eu vou e faço, sem me preocupar com o dinheiro que está lá na conta bancária, que eu tenho dentro da minha carteira, com as contas que eu irei pagar, que eu terei que pagar, com a fatura do cartão de crédito. Eu acredito que todos nós já passamos por essa situação. E acredito que muitas vezes nós não vivemos aquilo que nós desejamos viver, porque nós temos uma compreensão errada de quem nós somos e daquilo que realmente nós temos. Você pode estar pensando nessa hora: pastor, eu até pensei, eu até imaginei, mas isso vai ser difícil de acontecer, porque acontece somente com aqueles que realmente têm dinheiro, com aqueles que são ricos, com aqueles que têm muito, com aqueles que são abastados, com aqueles que nós enxergamos nas redes sociais, que nós visualizamos no Instagram, que nós vemos na TV. Com esse acontece, comigo não, porque eu não sou rico, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Mas o interessante, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a definição bíblica de riqueza ela é diferente da nossa. A definição que Deus dá para a riqueza é totalmente diferente da definição que nós damos. A nossa intenção em ser rico é para nós conseguirmos coisa, para nós amealharmos, para nós conquistarmos, para nós gastarmos, para nós acumularmos. Deus, quando Ele olha para a riqueza verdadeira, Ele tem uma definição totalmente diferente. A definição de Deus para uma pessoa rica é alguém que tem em abundância, é alguém que tem mais do que o necessário. Alguém que tem em abundância, alguém que tem mais do que o necessário. Portanto, segundo os padrões bíblicos, eu posso dizer sem medo de errar nessa noite, que na verdade todos nós aqui, eu e você, somos mais ricos
do que pensamos. Se você imaginou algo, talvez você não consiga chegar no patamar que você idealizou, mas diante de Deus, certamente, você é rico, porque você tem até mais do que você precisa, você tem, às vezes, até em abundância. E você pode estar se perguntando, rico eu? No way, de jeito nenhum. Mas uma pessoa rica e uma pessoa bem-sucedida, ela muitas vezes existe e não se dá conta de que ela é rica e bem-sucedida. Portanto, eu e você, cristãos que somos tementes a Deus, nós temos que ter essa percepção correta e acreditarmos naquilo que a Bíblia fala. Nós somos pessoas ricas, pessoas bem-aventuradas, porque não está faltando nada na nossa vida, porque nós temos Deus como nosso provedor e nós temos até mesmo condição de abençoar outras pessoas que necessitam mais do que nós. Eu gostaria de falar sobre esse tema nessa noite, ricos para com Deus, a verdadeira riqueza, segundo a Bíblia. É isso que nós vamos aprender nessa noite. Muitas vezes é difícil de acreditar, eu sei, é difícil, né, de nós pensarmos sobre isso e acreditarmos que o Senhor ele vai prover tudo, que o Senhor está no controle, que o Senhor ele está sempre atento, que Ele está sempre pronto para nos ajudar. E é também difícil de acreditar, e às vezes até difícil de admitir, que nós temos mais do que nós necessitamos. Que muitas vezes abunda em nós essa ajuda do Senhor, essa graça do Senhor, e que às vezes nós colocamos até alguma coisa de parte. É difícil de nós admitirmos, porque a gente olha para os outros e a gente acha que os outros sempre têm mais que nós. É aquela velha questão da relva na casa do vizinho ser sempre mais verde. Quando a gente coloca o olho, parece que as nossas coisas não valem nada e parece que as coisas dos outros valem muito, talvez o dobro, talvez o triplo, e nós nunca estamos satisfeitos. Olha a definição bíblica de riqueza, 1 Timóteo 6,8. Por isso, tendo o que comer e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Nós estamos aqui em Jersey, muito frio, mas nós temos, não é, com que nos vestir. Nós conseguimos nos agasalhar. Nós não temos somente uma roupa, nós abrimos o guarda-fato e nós vemos lá abundância. Quantos de nós já saíram até de pijamas e pantufas cedinho para ir ali na Rua das Lojas, quando tem os saldos? Você vai para aproveitar, para comprar mais. Não é porque você tem falta, é porque você deseja ter mais alguma coisa. Portanto, se nós temos mais do que é suficiente para vivermos com dignidade, estaremos vivendo de uma forma que não agrada a Deus, se nós acreditarmos que não somos aquilo que a Bíblia afirma que nós somos, pessoas felizes, bem-aventuradas e ricas. Portanto, não viva a sua vida, escute isso, não viva a sua vida desperdiçando tempo e recursos em algo que não importa para a eternidade, algo que não importa para a eternidade. Jesus falou não somente sobre céu e inferno, ele falou muitas vezes a respeito de dinheiro também. Portanto, se esse assunto de dinheiro, de finanças, relacionados, né, à nossa conta bancária, aquilo que nós recebemos por semana ou por mês, aquilo que nós temos no banco, importava para o nosso mestre, certamente deve importar para nós também, e nós precisamos abordar esses assuntos e falar sobre esses assuntos. Porque aquilo que nós fazemos com o nosso dinheiro contará a nosso favor ou contra nós na eternidade. O que importa para Deus não é o quanto nós temos, é aquilo que nós fazemos com aquilo que nós temos. É isso que realmente importa para Deus. Aquela viúva tinha 2 moedas, e o que ela fez com aquelas moedas foi o que chamou a atenção de Jesus. Não foi somente o quanto ela tinha, mas o que ela fez com aquelas moedas. Jesus observou os ricos dando dinheiro, e ele falou, eles estão dando daquilo que está sobrando, daquilo que está abundando, daquilo que está em excesso. Nenhum deles está fazendo um sacrifício, mas ela deu as 2 moedas que ela tinha, e essas 2 eram a única coisa que aquela mulher possuía. O doutor Elias Dantas falou aqui a respeito de um versículo, se não me engano foi no sábado, né?
Mais bem-aventurado é dar do que receber. E ele brincou, né, a respeito disso, falando daquele boxeador que ensinou para o Joãozinho, seu filho, que melhor coisa era dar do que receber. Claro, como um boxeador, é melhor dar do que levar, né? Mas a Bíblia aqui nos afirma, em Atos 20, 35, que nós somos bem-aventurados, felizes, quando nós damos ao invés de quando nós recebemos. Nós somos mais felizes, nós somos mais satisfeitos, nós estamos agradando talvez mais a Deus quando nós fazemos isso, sem importar muito se nós temos em abundância ou não, se está em excesso ou não, se está sobrando ou não, porque também nós precisamos fazer sacrifícios muitas vezes. O pastor Elias estava aqui falando, nós iremos fazer, não é, esse esforço para mandarmos uma oferta, não é, para a filha da pastora Marta, porque sabemos das despesas que um funeral acarreta. E muitas vezes você está pensando, será que eu tenho, será que eu não tenho? Será que agora dá, será que agora não dá? É a sua hora de exercitar realmente a sua fé, e você esticar aí os músculos da sua fé, e você entender que se você fizer a sua parte, você é bem-aventurado, você é feliz. E é muito melhor ser participante de uma situação dessa dando, do que você estar do lado, né, daquele que recebe. Receber é bom, todo mundo gosta. Quem não gosta de receber um presente? Quem não gosta de receber um abraço? Quem não gosta de receber um beijo? Quem não gosta de receber um elogio? Quem não gosta de receber um agrado? Quem não gosta de ser surpreendido com coisas boas? Não é? Mas também nós entendemos que nós precisamos ser aqueles que entregam coisas boas para as outras pessoas. Por isso, nós precisamos dar espaço para o Espírito Santo trabalhar em nós, para Ele transformar a nossa forma de olhar para o dinheiro, de entender o dinheiro, de lidarmos com o dinheiro, para Ele nos ajudar a gerir as nossas emoções com relação às nossas finanças, para Ele nos ensinar a definir as nossas prioridades, sabermos como vamos gastar o nosso dinheiro, sabermos como vamos investir o nosso dinheiro. E muitas vezes investir o nosso dinheiro não é só nós comprarmos casas, propriedades, nós colocarmos o dinheiro lá na poupança ou algum investimento que renda juros, ou até mesmo na bolsa de valores. É nós sabermos como nós vamos investir esse dinheiro para termos retornos espirituais. Amém? Porque a obra do Senhor precisa ser feita. E para nós fazermos a obra do Senhor, o dinheiro também ele é importante. A obra do Senhor precisa ser feita, e para a obra ser feita, muitas vezes nós temos que ajudar vidas, pessoas, nas suas necessidades. Nós temos que ser fiéis no pouco, para aí sim o Senhor colocar a cada um de nós para gerirmos o muito. Amém? Porque muitas vezes nós temos aquilo que é contadinho e a gente segura, mas o segredo do reino e da abundância e daquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida é nós não segurarmos, é nós abrirmos mão e deixarmos a coisa acontecer, para que o Senhor também possa fazer milagres em nossa vida. E Ele vai usar aquilo que nós temos, muito ou pouco, para fazer milagre também na vida do outro e para levar o nome de Jesus adiante. Então, a primeira coisa que eu acredito, olhando para esse texto, que deve acontecer conosco, é nós termos uma real definição do que é riqueza. A riqueza, preste atenção nisso, ela não tem a ver com quanto eu ganho, mas como eu reparto aquilo que eu tenho. A riqueza verdadeira não tem a ver com aquilo que eu ganho, daquilo que eu tenho, com quanto eu tenho, mas como eu reparto aquilo que eu tenho. Então, guarde o primeiro ponto dessa ministração. Não é o quanto eu acumulo que me torna rico, mas sim como eu reparto aquilo que eu tenho. O que me faz rico é como eu dou daquilo que eu já tenho, como eu reparto com os outros aquilo que Deus tem me permitido possuir e conquistar, e não a quantidade de coisas, bens, dinheiro e riquezas que eu acumulo. Infelizmente, nós vivemos numa cultura que é uma cultura, não é, de consumismo. Todos os dias nós somos bombardeados com ofertas e mais ofertas, não é? Com saldos, com situações que estão diante de nós, que nos induzem a comprar mais, a consumir mais, a gastar mais dinheiro. Esses dias estávamos lá em casa conversando a respeito de um produto,
No outro dia, todos os telemóveis que estavam lá escutando essa conversa começaram a mostrar, não é, propagandas daquele produto. Se você falar alguma coisa muito íntima na sua casa e o seu telemóvel estiver perto, não é só a pessoa que está com você que estará ouvindo, não é? Porque eles estão sempre ligados, captando aquilo que nós falamos, para quê? Para nos oferecer coisas para nós consumirmos, para nós adquirirmos, para nós acumularmos e nós gastarmos o nosso dinheiro. Só que essas situações que acontecem nos bombardeiam e muitas vezes nos enganam, porque nos fazem acreditar que nós precisamos de coisas que são imprescindíveis para a nossa vida. Você já desejou tanto alguma coisa que você começou a arranjar desculpas para comprar aquilo? Por exemplo, um iPhone novo, último modelo, último tipo, e você já tem um iPhone que você comprou faz 2 anos, só que você viu novo e você desejou, estou dando um exemplo, e você começou a fazer, né, planos e começou a dar aquelas desculpinhas que nós damos quando nós queremos adquirir alguma coisa. Você olhou para o seu iPhone de 2 anos e falou assim: está com cara de antigo, está um pouquinho lento, já está demorando aqui para receber as mensagens, o som já não está aquelas coisas. Faz em 5 vezes lá a loja para facilitar o pagamento, e a gente começa a dar aquelas desculpas para poder consumir. E nós queremos aquilo para preenchermos o nosso vazio. E diariamente nós começamos a correr atrás daquilo que nós consideramos essenciais, que nós chamamos de riqueza. E aí nós trabalhamos, e aí nós nos esforçamos, e aí nós nos esfolamos para conquistar coisas que aos olhos de Deus não são coisas importantes, porque nós já temos aquilo que é absolutamente mais importante. Nós já temos aquilo que Deus tem nos dado, e a Bíblia diz que aquilo que Deus nos dá é a bênção que vem do céu, e ela enriquece e não acrescenta dores. Portanto, o padrão de uma vida boa, segundo a Bíblia, é esse. Por isso, considere-se rico. Não diga que você não tem, não diga que você é pobre, não diga que você passa dificuldade. Considere-se rico, porque você, apesar dos pesares, você tem tido mais do que você necessita, e você tem contado com a bênção do Senhor. Se você tem um teto sobre a sua cabeça, seja um teto próprio ou alugado, você é bem-aventurado. Se você tem um carro e tem dinheiro para pagar o seguro e tem dinheiro para testar o depósito, você é bem-aventurado. Se você consegue pagar a conta da água, pagar a conta da luz, se você tem internet, se você tem telemóvel, considere-se um bem-aventurado, uma pessoa rica, uma pessoa que tem condições de viver com dignidade, porque infelizmente muita gente ao redor do mundo não tem. Se você tem comida à mesa, se você pode escolher as roupas que você veste diariamente, se você tem um ou outro acessório, considere-se rico, porque tem muita gente que tem realmente vivido na miséria. Muitos desejam ter tudo isso que foi mencionado aqui, e infelizmente não tem. Quando nós vemos aqui os vídeos de África, a gente se comove, não é? Aqueles que foram, sentiram na pele realmente o que é. E os relatos, eles muitas vezes nos fazem chorar. E a realidade que nós vemos lá, infelizmente, não é só lá, é em muitos lugares do mundo também. A gente vive aqui num lugar que é impensável nós vermos isso. Mas até aqui em Jersey, tem pessoas que precisam de ajuda para conseguir pôr comida na mesa, para conseguir se vestir de uma forma que consiga conter o frio. A grande maioria das pessoas ainda vive de modo precário, sem a menor dignidade, sem a menor condição. Coisas como água encanada, saneamento básico, eletricidade, são um sonho para a grande maioria das pessoas. Roupas novas, um meio de transporte próprio, férias todo ano, são coisas impensáveis para a grande maioria da população mundial. Eu gosto de uma frase do Arthur Schopenhauer, que ele diz: a riqueza é como a água do mar. Quanto mais bebemos, mais sentimos sede. Quando a gente tira o olho dessas situações ruins no mundo, que vemos pessoas sofrendo, e colocamos os olhos só em nós, e naquilo que nós desejamos ter, e naquilo que nós desejamos obter, e naquilo que, tendo, nos faria mais felizes e mais satisfeitos, a gente
age como se estivesse bebendo a água salgada do mar. Ela não vai matar a nossa sede, ao contrário, ela vai fazer com que nós tenhamos mais sede. Sabe qual que é a receita para a decepção? Sabe qual que é a receita para a decepção? Está aí na tela. Correr atrás daquilo que nunca nos saciará. Nós estaremos sempre correndo, sempre atrás, sempre perseguindo, sempre buscando. Nunca estaremos saciados e nós nos decepcionaremos de uma forma tremenda. Então, pensa comigo. Quando você tem fome, o que você deseja? Fome, gente. Fome. Não é aquela né? Estou aqui com uma vontade de comer qualquer coisa. Fome. Você está starving. Você está desesperado. Você está faminto. O que você deseja? Qualquer coisa. Não é? Se você está com sede. É água. Não é refrigerante nem sumo. Não é? Então, quando nós estamos nesse nível de desespero, água e comida nos saciam. Mas depois de saciados, veja como são as coisas. A gente começa, né, a olhar para outras coisas. Eu já comi, já estou aqui com a barriguinha cheia. Uma sobremesa não era mal. Depois da sobremesa, a gente vai buscar outro tipo de conforto. E a gente depois começa a adquirir mais coisas. Por quê? Porque as nossas necessidades primárias foram supridas, agora as nossas necessidades secundárias, emocionais, elas pedem, né, para que a gente faça alguma coisa por elas também. Uma vez saciados, outras coisas fazem os nossos olhos brilhar. E os nossos outros sentidos, os demais sentidos, começam a se agitar de forma descontrolada. Nós deixamos de priorizar as nossas necessidades físicas e consideramos as necessidades emocionais, consideramos as realizações, consideramos as nossas afeições. Nós queremos, depois disso, conforto, sucesso e até mesmo notoriedade. Esses são os balizadores que nós utilizamos para medir sucesso e riqueza. Não só as nossas necessidades básicas, mas tudo aquilo que nós conseguirmos acumular para nos deixar felizes. Só que isso se transforma num ciclo vicioso, nunca tem fim e nunca trará real preenchimento para nós, porque a satisfação plena, ela vem de outra fonte e o descanso verdadeiro vem de outra fonte. Sabe como é que a gente faz para quebrar o ciclo? A gente precisa tirar o nosso foco daquilo que nós não temos e colocar os nossos olhos naquilo que o Deus já tem nos dado. Tire os olhos daquilo que você ainda não tem, daquilo que os outros têm e que você gostaria de ter. Não fique sonhando com isso, não fique desejando isso. Coloque os olhos naquilo que Deus já tem te dado, você será uma pessoa plena e terá satisfação e também alegria. Se você fizer isso, o seu caos vai desaparecer. Se você fizer isso, a sua alma ficará alegre, saciada. Se você fizer isso, o seu coração terá gratidão. Muitas vezes a gente não consegue olhar para as coisas que Deus tem feito, porque a gente tem os olhos lá naquilo que ainda não conseguimos. E isso machuca o nosso coração e até mesmo nos afasta de Deus. Você pode estar pensando aí, o pastor Fábio veio para expor, o pastor Fábio veio para colocar o dedo na nossa cara, o pastor Fábio veio para fazer com que eu me sinta culpado, o pastor Fábio veio aqui para me deixar para baixo. Não, eu vim aqui para te ajudar a olhar da maneira correta para Deus e para aquilo que você já é nele, já tem conquistado nele, e ter gratidão, e ter expressões de generosidade. Nós não tínhamos conversado a respeito dessa oferta, mas é uma expressão de generosidade que nós podemos, né, fazer. Isso certamente vai gerar gratidão no nosso coração. Não vai só gerar gratidão lá na Andréia, quando ela receber a oferta, para com a igreja de Gerse. Vai também gerar gratidão no nosso coração por estarmos sendo participantes dessa causa, dessa oferta, dessa ajuda. Eu não quero desencorajar você também a deixar de crescer, deixar de se desenvolver. Eu não quero desencorajar você a deixar de buscar melhorias, de deixar de sonhar, de deixar de almejar. Eu quero fazer com que você se desperte para que você seja
melhor sim, mas para que você corra a corrida que Deus quer que você corra, para que você não dê murro no ar, para que você faça com um objetivo concreto, que não seja somente para essa vida que um dia vai acabar. Está aí a pastora Marta, com 80 anos, graças a Deus que ela chegou, numa idade avançada, mas muitos vão antes disso. E se eles fizerem somente para essa vida, nós lemos o texto no início, para quem que vai ficar? Para que será? Se não tem uma causa eterna, se não existe um objetivo maior e mais transcendente. Então, tenha sonhos, tenha objetivos, tenha ambições, mas desperte para que você possa ser o mordomo que Deus quer que você seja para as coisas que Ele tem colocado na sua mão. Porque a Bíblia diz que nós somos mordomos daquilo que Deus tem depositado em nossas mãos. E o mordomo precisa saber gerir bem essas coisas. Com relação às nossas finanças, um dia nós também vamos dar conta daquilo que nós fizemos com todos os recursos que o Senhor fez passar por nós. Se nós usamos com ganância para o nosso benefício somente, ou se nós fomos pessoas generosas que deram de si e das suas posses para também alcançar outros e ajudar outros. Então, se você pretende cumprir os princípios da palavra, decida-se viver de acordo com eles, e certamente você será mais contente, certamente você terá mais prazer, certamente Deus vai te considerar mais fiel, certamente você vai se sentir mais abençoado do que você está sendo, e isso é uma coisa tremenda. Em nome de Jesus, faça isso. Então, sua tarefa é possuir o dinheiro e não deixar o dinheiro te possuir. Sua tarefa é possuir o dinheiro, saber gerir o dinheiro e não deixar o dinheiro te possuir e comandar a sua vida. Esforce-se para ter mais das qualidades que o dinheiro não pode comprar. Esforce-se para ter as qualidades que são ligadas à pureza, ao caráter e à moralidade. Se você tiver pureza, se você tiver caráter e se você tiver moralidade, você é rico, você é abundantemente rico, você é milionário. Agora, se você só tiver dinheiro, quão pobre você será. Segundo ponto, aprenda a administrar de forma sábia aquilo que você tem. E aprenda com quem? Aprenda com Deus. A administrar de forma sábia aquilo que você tem. Nós falamos a respeito da receita, para a decepção, que é nós corrermos atrás daquilo que nunca nos saciará. Mas você sabe então qual é o segredo para a realização? Fazer bom uso daquilo que Deus já tem te dado. Fazer bom uso daquilo que já se tem, para que os outros sejam abençoados, para que os outros sejam ajudados e para que Deus possa ser glorificado. 1 Timóteo 6,17: nem ponham suas esperanças na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Nós temos tudo que nós necessitamos, eu volto a frisar isso, mas nós perdemos muitas vezes de vista o motivo pelo qual nós necessitamos de tudo isso, pois nem tudo que é depositado em nossas mãos é para o nosso consumo próprio. Nem tudo que é depositado em nossas mãos é para o nosso consumo próprio. Vocês lembram? Jesus estava pregando para uma multidão e o dia já estava acabando e os discípulos falaram: Senhor, manda todo mundo embora. Eles estão aqui já há 3 dias, eles estão com fome, eles estão longe das suas casas, eles vão desfalecer, manda embora. E Jesus falou assim: não, vocês têm que dar de comer a eles. Dai-lhes vós mesmo de comer. Eles falaram assim: mas como? Nós não temos dinheiro para isso, e mesmo se tivéssemos, aonde que nós iríamos comprar comida para essa multidão? E Jesus falou: o que é que vocês têm? Eles falaram: nós não temos nada, mas tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Já pensou se esse menino, quando eles chamaram ele, o menino falou: eu não, estou fora, e saísse correndo com os 5 pães e os 2 peixes, e se escondesse e consumisse aquilo? Uma multidão deixaria de ser abençoada, uma multidão morreria de fome, aquele menino sairia com a barriga cheia, mas aquilo que Deus gostaria de fazer através dele não seria feito.
E o menino entendeu, eu vou dar o que eu tenho. E aí ele viu o milagre acontecendo e as pessoas, elas foram beneficiadas. Então, na lógica de Deus, se fizermos algo pensando nos outros, repartirmos com aquele que necessita, nós seremos ricos, e isso certamente não é e nunca será um desperdício. Escute isso, pois aquilo que eu acumulo nunca é meu de verdade, mas aquilo que eu reparto, isso sim é meu. Por quê? Porque vai estar sendo depositado lá no banco, no céu, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não estraga, e vai ser meu por toda a eternidade. Mas aquilo que eu acumulo vai ficar nessa terra e eu vou perder quando eu daqui partir. João 12, 24, digo-lhes a verdade, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, se morrer, dará muito fruto. Jesus está falando aqui a respeito de si mesmo. Ele estava ensinando que ele deveria morrer, né, para que a salvação pudesse acontecer, as pessoas serem salvas e aí começar o processo de discipulado e o mundo todo ser evangelizado. Mas esse texto aqui, ele nos mostra também um princípio básico da agricultura. Para haver uma multiplicação, a semente precisa ir ao solo. Para aí germinar e aí se multiplicar e aí muitas pessoas se beneficiarem daquela colheita. Se eu tiver uma semente e eu comer aquela semente, não haverá multiplicação, não haverá abundância, não haverá colheita. Agora, se essa semente for ao solo e eu der a oportunidade para a natureza fazer aquilo que precisa fazer, vai haver uma colheita e mais pessoas vão ser alimentadas. Amém? Por causa de uma semente. Se eu fizer com as minhas finanças, com os recursos que Deus tem me dado, a minha parte e ser generoso, eu vou dar a oportunidade para Deus me abençoar, mas também usar essa oferta e aquilo que eu estou abrindo mão para que outras pessoas possam ser beneficiadas e serem abençoadas. Amém? Eu gostaria de terminar essa pregação dizendo: o seu foco não deve ser nas coisas que importam para você. O seu foco deve ser nas coisas que importam para Deus. Portanto, não é o acúmulo de riquezas que te torna uma pessoa rica, mas sim como você reparte aquilo que Deus tem te dado. Porque o que importa para Deus não é o quanto você tem, mas aquilo que você faz com o que você tem. Então, aprenda a usar de forma sábia aquilo que você possui. Aquilo que você acumula nunca é seu de verdade, mas aquilo que você reparte, abre mão e dá, certamente está sendo depositado na sua conta lá na eternidade. Então faça bom uso daquilo que você já tem, para o bem dos outros, para o bem de Deus. Se você agir assim, você é rico de verdade, e você finalmente será rico para com Deus, e essa é a verdadeira riqueza. Tiago 1:27, para finalizarmos. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Para fazer, não é, um resumo daquilo que nós falamos, esse versículo ele vem na perfeição. Se você quer ser rico para com Deus, pratique essa religião que o nosso Pai aceita como pura e imaculada. Cuide dos órfãos, cuide das viúvas em suas dificuldades e não se deixe corromper pelo mundo. Vamos ficar de pé?